Jesus, sejam todos bem-vindos. E olha, durante a nossa capacitação, nós vamos falar e fazer um passo a passo aí do recurso, né, daqui do templo com as águas. Tem esse desse tamanho, eu estou virando assim, porque se eu virar assim não dá para ver a cor, tá bom? Então, aqui, né, depois tem o passo a passo montando esse recurso e tem um PDF aí na pasta de vocês, que é esse, que é o tamanho A4 e tamanho A3. E tem ampliado, né? Que daí é igual o painel aqui, né? Folha por folha, 60 centímetros de altura ele terá. Então, você pode até mesmo imprimir, daí depois nós vamos ter o passo ali olhando, né? Daí você recorta, cola e monta e vai ficar assim, só que com 60 centímetros, tá? O Ezequiel também um pouquinho maior. E esse Ezequiel aqui, o de vocês é um pouco menor, tá bom? É que quando eu montei, eu imprimi essa cópia aqui e tô usando ela até agora. Mas aí como o Ezequiel ficou um pouquinho grande ali para afundar, então pode ver que quando eu vou afundar ele, eu já coloco ele de ladinho e vou encaixando aqui até que ele some, tá? O de vocês não, que já é para facilitar. Então, que eu não quis imprimir novamente, mas aí o Ezequiel está um pouco menor. Então, e aqui eu fui gravar um vídeo, a minha mão abriu e eu acabei, ó, descolando. Mas depois é só colar, né? Então, quem não sabe, eu tenho síndrome de Kimbo aqui nas mãos, então a minha mão de vez em quando eu tô assim, ó, um papel, ela abre, né? Seja o que for, dá um espasmo, ela abre e solta o que tiver ali. Então, eu estava pensando assim, o de 60 centímetros, sabe o que eu não quero colocar algo atrás para deixar ele mais firme. Eu estou querendo fazer, quero fazer assim, sabe? Como se fosse um painel, né, colocar ali e daí colocando Ezequiel. Então dá para você fazer aí também na sua salinha, né? Você coloca ali e aí o painel fica ali já na parede, você só trabalha com Ezequiel e com, deixa eu pegar aqui, com a vida, né, ó. Então aí vai ter tudo no PDF de vocês na pasta, ó. É um prendedor. Então vai ter a vida, fiz até um sapinho, porque tem plantinhas, porque tem florzinhas, né? Então, aonde esse rio passou, ele trouxe vida. E durante toda a nossa capacitação, né, para a gente fixar esse conteúdo, absorver esse conhecimento, então eu sempre vou estar falando aqui, a gente vai estar trabalhando. Então, olha, aqui é o raso, né? Depois aí vai aqui para os joelhos e depois para os lombos. Então, no tempo de Ezequiel, acreditava-se que você, ó, meu só tá assim porque eu acabei tirando a cola. No tempo de Ezequiel, acreditava-se que os lombos, os músculos aqui, né? Então, se você dominasse o homem nessa parte aqui, você ganharia a batalha. Então, veja só, então ali Ezequiel, então tudo tem um simbolismo, né? E para nós também, né? Então aqui nós vamos fazer, depois Ezequiel vai aqui mergulhar, né? Então ele vai sumir ali de vez, né? Ou seja, foi medindo, medindo até que não se podia passar mais a pé, nem no tornozelo, nem no joelho, nem nos lombos, né? Só ali. E aonde esse rio passou, ele trouxe vida. Então nós vamos ter aulas também falando sobre como usar esse recurso, tá bom? Então tenham paciência, durante o mês de janeiro a gente vai ter essas aulas falando sobre como usar este recurso, como nós podemos falar da Bíblia através da contação de histórias. Então nós teremos essas videoaulas. Mas sempre, por que nós começamos mais na teoria? Começamos ali entendendo. Então, eu convidei vocês a se revestirem da armadura de Deus. Eu convidei vocês, né, para a gente começar assim. Nós temos a aula sobre o profeta Ezequiel. Então, nossa, mais teórico. E depois nós vamos chegar no recurso. Então, quando nós também chegamos na salinha ou na ministração com o nosso recurso, né, com o nosso laço, com as nossas mangas aí toda colorida, nós chegamos sim, com os visuais também todos coloridos. Eu mostrei para vocês aqui os peixinhos que eu amei, né? O sapinho. A gente chega, mas o conhecimento está aqui. Então também já vai
desmistificando que a tia, o tio do Ministério Infantil, ele não tem uma bagagem, ele não tem um conhecimento, ele só lê, ele pega ali, né? Pega esse painel, lê uma historinha e pronto. E não é assim. Então, nós precisamos também, né? Nós precisamos também entender aquilo que nós vamos falar. Então, nós vamos aprender algumas coisas. Vocês aprenderam aí na aula sobre o profeta Ezequiel, né? Sobre como que era consagrado, como que era separado, o que um sacerdote precisava estudar. E depois ele se torna um profeta. Então, falando ali segundo a boa mão de Deus. Mas eu quero falar com vocês, como nós chegamos com o nosso recurso, nós já entendemos aquela história. E vejam que Ezequiel 47, até para nós é uma leitura um pouco complicada. Então imagina se a gente lê, né, aquela parte todinha para as crianças. Né? Então a gente vai escolher ali um tema e ler um versículo com eles e falar sobre Ezequiel 47, ou seja, a Bíblia, ela é dinâmica, ela é viva, ela é eficaz, então você consegue aí falar com um adulto, Ezequiel 47, e também com as crianças. Então quando nós chegamos aí com o visual, nós já pesquisamos, já estudamos, né? Temos que saber falar com as crianças. Então, até agora, hoje mesmo, eu terminei de montar um recurso sobre Débora, uma juíza corajosa. Então, nós vamos ali, eu vou perdendo o fôlego, mas aí nós vamos ali trabalhar a história de Débora. Um exemplo. E aí a gente pode falar sobre os carros de Císera, nós podemos falar sobre os carros de Císera, ele confiava naqueles carros e tal. Aí chega na parte de Jael. Quando chega na parte de Jael, a Bíblia nos fala que ele pede água e ela dá leite. E aí a gente pensa, nossa, ela deu leite. Mas na nossa cultura, alguém pedir água e você oferecer leite fresco, suco, refrigerante, é algo, né, diferente da água. Mas naquela época os costumes eram outros. Então a água era muito escassa. Então quando ele pede água e ela dá leite, ela não está dando assim tão o melhor. Na verdade ela está guardando a água que é o melhor para ela e dando leite. Então ali já é um sinal ali que ela não vai receber Císera tão bem ali na casa dela. Mas ele, confiando, porque ela era apenas uma mulher, ela esconde ele, pega ali uma estaca da tenda, então ela sabia montar a tenda, ela sabia o que ela podia tirar sem, né, acabar com a tenda dela. Então nós temos o entendimento, né, dessa mulher. E ela pega a estaca, então aqui eu estou falando para tias e tios do Ministério Infantil, né, que são pessoas aí, em sua grande maioria, maiores de idade, e aquelas tias que estão iniciando, mas são adolescentes, pré-adolescentes, então, né, já não são crianças mais. Então, pega aquela estaca e mata Císera ali. Então, eu fiz um recurso, terminei, imprimi ali, por isso que eu estou falando para vocês. Eu fiz esse recurso, está ali para você usar, ministrar ou para poder dar aula. Então, nós vamos falar para as crianças, né, seja sua classe maternal, jardim, primário, né, até mesmo pré-adolescente, não, vamos deixar ali para os jovens. Então, até se a sua sala é até isso aí, você vai contar essa história para as crianças, falando que Jael pegou, né? Então ela era uma mulher corajosa, obediente a Deus, mas olha o contexto daquela mulher. Então você vai contar para as crianças pequenininhas que ela pegou uma estaca e cravou, né? Tanto que a Bíblia fala que saiu do outro lado. Então nós não vamos falar isso para as crianças. Elas não precisam saber naquele momento ali. E é até perigoso, porque a criança, para ela, né? Então quem é corajoso, né, tem uma estaca, olha só o perigo. Então quando nós chegamos ali com aquele visual, então tá ali meus visuais, que tá longe. Aí eu vou mostrar Débora, depois eu mostro Jael na porta da tenda. Então ali eu já falo que Jael estava na sua tenda. Então a criança vai ouvindo tenda, tenda, até que ela tem idade, né, já jovem, adulto, a saber dessa história. Aí ela vai se lembrar. Mas nós, né, temos que entender que de acordo com a faixa etária, e que nós podemos contar todas as histórias, mas não com tantos detalhes, né, que as crianças não precisam saber. Então ali a proposta você olha, né, da Jael, aí Císera achando que ele estava escondido, chega ali na casa de Jael
esconde ele, mas ela não tá, ele pensou que ela estava do lado dele, mas ela não estava. E quando Baraque vem do outro exército, que era do exército de Deus, ela fala: olha, o seu inimigo está aqui. E assim ele foi derrotado. Então, essa é a maneira que eu vou contar. Então, você também pode, tia, eu vou contar mais ou menos assim, assim, e bem, tô falando aqui resumido, né? E sem falar da estaca, sem falar, né? Então, você vai contar que ele foi derrotado, você vai contar para aquela criança, ela vai entender que, né, aquele homem que aterrorizava ali o povo de Israel foi derrotado por uma mulher, por Jael, e Débora, né, também era uma mulher. E aí você pode falar para a criança que hoje a mamãe trabalha fora, a vovó, a titia, tia Michele, a tia que tá, ou o tio, né, mas falar a mulher, mas naquele tempo a mulher não tinha o papel que tem hoje, então você não vai entrar nos mínimos detalhes, você pode reforçar, né, por isso que é a Débora e Jael ali, né, tem Baraque, tem Císera, mas a palavra ali, né, o foco, perdi a palavra aqui, o foco, né, estava nessas mulheres. Então isso você pode falar, mas aí você vai ver, lá tem um plano, aqui vai ter plano de aula também, você vai colocar de acordo com a sua classe, né, com a faixa etária que está ali com você. Então, por isso que eu falei, eu usei esse como exemplo, porque eu falei, como que eu vou tratar, né? Então, imagina você ainda fazer um visual com uma estaca, e não dá, não é necessário, não tem necessidade. Então, quando nós chegamos ali com aquele visual, olha quanto que a gente teve que estudar, quanto que a gente teve que ouvir, aprender, ler, orar, né? Então, Ezequiel 47, é uma leitura até mesmo para nós difícil, né? E nós vamos ali trabalhar com as crianças, então nós teremos essas aulas também durante a nossa capacitação, tá bom? Então, tenham paciência aí, que no começo é bem teórico mesmo, para que a gente possa absorver conhecimento, né? E conforme a gente vai falando ali da Bíblia, a gente vai falando como nós vamos nos capacitando para o ministério infantil. Então, às vezes é uma coisa tão difícil, né, para as crianças, mas que elas também têm que ouvir, porque senão a gente fica sempre nas mesmas histórias. Então, e também mesmo as mesmas histórias, nós temos que saber contar para elas, nós temos que estudar, nós temos que saber para nós, né? Então, como eu falei para vocês, muitas vezes vocês vão estar ali, né, pedir discernimento de espírito para o Senhor, nós estaremos ali todas coloridas, mas o inimigo anda ao nosso derredor e o inimigo tenta achar brechas, então até mesmo pessoas que não estão libertas por enquanto, né, podem ser libertas, até mesmo, né, algumas pessoas vão para a vertente das crianças, né, que vem ali com uma bagagem, então mesmo assim você tá toda colorida, mas você tem o conhecimento da palavra, você tem autoridade em nome do Senhor Jesus. A nossa autoridade não é nossa, do nosso nome, não, a nossa autoridade é em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós chegamos ali com tudo isso, nós já temos estudado. Então, se você faz isso, continue. Se você é essa história, se você está no raso, vai um pouco mais fundo. Se você já está ali no joelho, você já está orando, já está buscando, está aqui no lombo, continue, ainda tem muito ainda, né? Tem ali onde não se dá para nadar, ou não dá para andar, tem que ser nadando. E nós vamos e Jesus vai nos guiando. Então, quando nós chegamos com o nosso recurso, chegamos com a história, nós sabemos ali, nós não vamos falar tudo que nós vimos na aula do profeta Ezequiel, você não vai passar aquilo tudo para a criança. Então, por que eu tenho que saber? Porque, na verdade, o Ministério Infantil, e você como tia, como tio do Ministério Infantil, não é só chegar e contar uma historinha, ou só cuidar das crianças enquanto há um culto, ou só dar essa aulinha e falar para elas que Davi venceu o gigante com uma funda. Então, você tem que entender como foi o processo. Você vai falar sobre Ezequiel? Pesquise sobre a vida de Ezequiel. Ouça mensagens, né, fidedignas sobre o tema. Então, é algo que nós temos que buscar. Então, nós vamos adquirir conhecimento. Então, nós vamos sair do raso. E como eu disse, se você está no raso, vai mais fundo. Tia Michele, eu já estou mais ou menos, mas vai mais. Então, olha como que essa história traz para nós do Ministério Infantil também, né, uma lição. E para todos, nós vamos falar para grupo de varões, grupo de irmãs, grupo de jovens, a Bíblia, ela fala conosco de várias maneiras, ela é viva e eficaz, ela não é só aquilo ali, né? Então, ela não vai falar só para um
um determinado grupo de pessoas. Então, aqui, Ezequiel foi levado até o templo, e do templo saíam as águas, que essas águas abriram e se tornaram este rio que foi indo, foi abrindo, foi ficando enorme. Então, quando Ezequiel vê, ele ouve e obedece. Ele vai. Então veja que ele já não vai lá direto para o fundo. Então, vamos, passo a passo. O importante é que nós possamos nos capacitar e modificar também o nosso pensamento e entender que, olha só, você conseguiu esses 2 recursos, mas aí olha quanto que você vai estudar para chegar na parte da contação da história. Então Ezequiel sai de dentro do templo e pisa ali até o tornozelo, depois ele vai mais, depois mais, tá? Então, lembre-se que ele foi no templo, ele estava lá, e o rio sai do templo. Então, quantas pessoas ficam lá? Só que o Ezequiel obedeceu, ele foi andando. E se ele tivesse ficado só dentro do templo? Então, será que... não, eu tô de paraquedas mesmo, ou eu entrei, mas não era bem, sabe? E outra, eu tenho tanto problema para resolver, tô tão cansada, às vezes só tem eu, né? Muitas vezes eu tento animar, mas ninguém quer se animar, sabe de uma coisa? Eu acho que isso não tem nada a ver comigo, e isso aí deixa para lá, né? Lembre-se, o inimigo quer que nós paramos, então nós temos que continuar. Então, não fique lá dentro, né? Então, aqui lógico que o templo, né, aqui representado, mas é uma figura de linguagem. Então, se imagina se ele fica lá dentro do templo e não vai, e não obedece, ou se ele fica só no raso, tá bom aqui, e esse rio vai indo, vai levando vida, e ele lá no raso, né? Ou ficam dentro. Então, até mesmo, nós temos que convidar, às vezes você não consegue fazer o evangelismo, né? Para mim também é difícil sair, olha como que é bom, mas tem aqueles que têm o dom também, né? De evangelizar fora e tal, né? Ali na rua, então tire um dia, der certo, pelo menos uma vez, você vai fazer a diferença. Então, não é nem essa questão do sair para fora, também, né? Vamos chamar as crianças, que não vamos fazer só aqui com as nossas crianças, né? Vamos abrir para todas, então vamos convidar. Mas eu creio que você também esbarra nisso, você convida sim, você faz, mas poucas vão. Mas continuemos, né? Então, raso, né, médio e profundo. Então, mas aí imagina se ele fica lá, né? Lógico que está saindo do templo, mas ele tem que acompanhar aquele rio e não ficar lá parado, né? Então ele tem que mergulhar. Então por isso que esse é o tema, mergulhando em águas profundas. Então, mergulhe em águas profundas, não é mergulhar em água rasa, né? Não é só ficar ali. Quem não sabe nadar como eu, às vezes a gente vai assim no lugar e coloca só a cabeça para fora e fica com o corpo assim, parece que a gente está mergulhado, não é? A gente está praticamente agachado dentro da água. Não é esse mergulho raso, é mergulhar em águas profundas. Então, quando você se dispõe também a clicar aí no link, vir aqui para a aula e ouvir tudo isso, você já está começando a mergulhar em águas profundas. E não só esse aqui, olha, achei interessante sobre a vida do profeta Ezequiel, então cada um tem uma maneira de falar, cada um tem uma maneira de expressar, de passar aquela situação, então é bom você ouvir outras pessoas, né, buscar mais, ler, pesquisar na internet, né, nós temos aí o Google para isso, então olha só, é mergulhar em águas profundas. Então, lembre-se aqui, Então a gente sempre vai estar, né? Pra gente memorizar. Ele obedeceu. Ele poderia ter falado assim: eu vou ficar aqui no templo mesmo. Porque Ezequiel de templo, ele entendia, né? Então, tá bom aqui pra mim. Né? Isso aqui eu entendo, mas ele não sabia aquela situação daquela água, então é um novo. Então ele obedeceu. Então nós temos que obedecer à voz de Deus e mergulhar em águas profundas. Então, durante esse mês de janeiro, nós teremos várias aulas, tá? Então vai chegar a aula da nossa contação de história, do nosso visual, e eu aguardo você.